PIB, Produto Interno Bruto, é o indicador de intensidade das atividades econômicas nas relações sociais de mercado de uma economia por um determinado período de tempo. O PIB é o indicador de intensidade do consumo das famílias, é o indicador de intensidade da expansão da capacidade de produção do investimento das empresas, é o indicador de intensidade dos gastos do governo e é o indicador de intensidade do comércio exterior. O PIB é o indicador de intensidade das atividades econômicas, as relações sociais de mercado que acontecem entre famílias, empresas e governo do estado. As famílias querem consumir mais, as empresas querem aumentar a capacidade de investimento para satisfazerem os lucros futuros. E o estado tem de gastar mais com serviços públicos e investimento público. Afinal, todo ano a população cresce cerca de 1%. Então, há uma demanda, há um aumento de demanda por serviços públicos. Então, o PIB ele é indicador de intensidade dos gastos do governo. Por exemplo, serviços públicos e investimento público. PIB é isso. É o indicador de intensidade das atividades econômicas. Boa noite, meu nome é Rony Júnior, sou servidor público e neste vídeo vou trazer para vocês a trajetória de curto prazo do Produto Interno Bruto brasileiro, para a gente compreender o que vem acontecendo do terceiro trimestre econômico de 2019, do ano passado, até o terceiro trimestre econômico deste ano, 2020. Vamos lá. Avivando em nossa memória sobre o contexto econômico em que estamos inseridos, nós observamos que entre o terceiro trimestre econômico de 2019, julho, agosto e setembro de 2019, e o quarto trimestre econômico de 2019, outubro, novembro e dezembro, nós verificamos a economia vindo numa trajetória de desaceleração econômica. No terceiro trimestre de 2019, nós crescemos 0,6%. E no quarto trimestre, crescemos 0,5%. Caímos de um crescimento de 0,6% para um crescimento de 0,5%. Desaceleração econômica. E o que acontece em 2020? No primeiro trimestre econômico de 2020, janeiro, fevereiro e março, nós verificamos crescimento negativo de 1,5%. Só que o mais grave é a gente observar o seguinte: as medidas de isolamento social se iniciaram em 15 de março de 2020. Observamos, por óbvio, que o primeiro trimestre econômico suportou apenas 15 dias de medidas de isolamento social. Por que eu estou falando isso? Porque o governo a todo momento vem falando que a economia vinha crescendo e a pandemia foi o tiro na cabeça da economia brasileira. A pandemia veio, medidas de isolamento social tiveram de ser tomadas, isso trouxe a queda da economia. Mas a gente observa que, olhando para os dados do PIB, a gente verifica que a economia brasileira já vinha em trajetória de desaceleração econômica entre o terceiro trimestre econômico de 2019 e o quarto trimestre econômico de 2019. E no primeiro trimestre econômico deste ano, janeiro, fevereiro, março, suportando apenas 15 dias de medidas de isolamento social, nossa economia cai 1,5%. E o segundo trimestre, abril, maio e junho de 2019, é a queda no fundo do poço. Segundo fundo do poço, só lembrando, vamos usar a memória. 2015 e 2016, cumulamos menos 6,8% de crescimento. Caímos absurdamente. 2017 a 2019, crescemos 4,5%. Não recuperamos o que a gente perdeu e já caímos novamente. É como se a gente caísse num poço e dentro desse poço tivesse outro poço. Ó que loucura! Temos de compreender sobre o PIB, principalmente os trabalhadores, os servidores públicos e os mais pobres, porque quando o PIB encolhe, os mais pobres são jogados para a extrema pobreza, os trabalhadores veem o salário mínimo congelado e os servidores públicos veem as remunerações e os salários congelados. Olha só, segundo trimestre econômico de 2020, abril, maio e junho,
O que aconteceu? Queda de quase 10%, menos 9,6%. A nossa economia, ela já vinha muito mal no retrato pré-pandemia. A pandemia apenas agravou o que já vinha muito ruim. Então é importante a gente olhar para essa trajetória de curto prazo que entre o terceiro trimestre econômico de 2019 e o segundo trimestre econômico de 2020, a gente verifica desaceleração econômica e queda recessiva. Nós vamos muito mal aqui no Brasil. Se a gente continuar com essas políticas econômicas que são tocadas pelo governo, de agendas de reformas, só falam em reformas. Reformas, que reforma? Eles não têm conceito. Você vai falar sobre reforma trabalhista, sobre reforma tributária, com eles não têm conceito. Eles só falam o seguinte: aprova isso que a economia vai melhorar. Aí é aprovado e a economia não melhora. Aí a economia não melhora, eles falam, é porque aprovou o pacote incompleto, aprova mais isso. Aí aprova mais isso e a economia também não melhora. A gente viveu isso. A gente viveu isso no governo Temer. No governo da Dilma a gente viveu isso em 2015 com o ministro Joaquim Levy. Aposta nessa agenda que vai dar certo. E não deu certo. Caímos 3,5%. 3,5% de crescimento negativo. Não tem parâmetro em lugar nenhum do mundo organizado, no mundo desenvolvido. E nós somos grandes no Brasil. Nós temos de perseguir estar no futuro desenvolvidos. E tocando o PIB desse jeito como a gente está tocando, a gente só está atrasando o futuro. Porque o futuro não existe, o futuro é o que a gente faz hoje. E no Brasil a gente está fazendo o quê? Desinvestimento público. Não tem investimento público, investimento empresarial fica colapsado. E a população está crescendo, demandando mais serviços públicos. E o Estado só cortando, porque tem que satisfazer o teto dos gastos. O teto dos gastos já furou há muito tempo, não tem como manter a economia brasileira funcionando com esse teto dos gastos, que congela investimento público. A população cresce 1% ao ano, é inevitável, não tem como acontecer de outro jeito. Então tem que expandir investimento público, tem que acabar com essa regra do teto dos gastos, tem que mudar isso, tem que proteger o investimento público. O Estado ele tem de prestar serviços públicos essenciais ao desenvolvimento humano. Olha a questão do analfabetismo no Brasil. Nós temos uma população analfabeta funcional muito grande. Não tem como a gente se desenvolver assim. O Estado tem de financiar políticas públicas educacionais voltadas à erradicação do analfabetismo. Não tem como ser ou acontecer de outro modo. Para a gente crescer e se desenvolver, o Estado tem que prestar suas políticas públicas. São políticas de Estado. E o Estado tem de fazer investimento público. Nós estamos aqui num contexto muito ruim. Desaceleração econômica, terceiro e quarto trimestre do ano passado, 2019, e queda e afundamento da economia no primeiro trimestre, 2020, segundo trimestre de 2020. E o governo agora comemorando 7,7% de crescimento no terceiro trimestre. O cara cai no fundo do poço, não sobe, não chega à superfície e o cara está comemorando crescimento econômico. Não, gente, vamos acordar. A gente tem de nos desideologizarmos. É até complicado falar. Nós temos que passar por um processo de desideologização. É isso que tem de acontecer. Nós temos de olhar para a realidade do PIB. A realidade econômica está precária. E a gente conversando sobre coisas que não tem nada a ver. Pô, a viagem do que o presidente pensa. Ele é a favor disso, ele é a favor daquilo. Não, e a economia está sendo tocada mal e porcamente. Salários, produção, investimento público, investimento empresarial. É isso que importa, conhecer sobre as coisas do PIB. Boa noite. Nos próximos vídeos, a gente vai começar a trabalhar o texto sobre os dados do terceiro trimestre econômico deste ano, 2020. Boa noite, fiquem com Deus.